Senhoras e senhores, bem-vindos à Sala Arthur Saef Neto, um espaço destinado à ciência e à cultura. Informamos que não é permitido fumar ou consumir qualquer alimento ou bebida neste recinto. Apenas pessoas devidamente autorizadas podem fotografar ou filmar o evento. Solicitamos que desliguem os seus celulares. Desejamos a todos um ótimo evento. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro dia da Semana Acadêmica de Administração. Tivemos na quinta-feira a discussão aqui e o bate-papo, inclusive é um novo modelo que nós estamos adotando, né? Trazendo mais a participação do aluno e de professores, com apresentação e um bate-papo. Tivemos então na quinta-feira Mercado Financeiro de Capitais. Ontem, o evento da apresentação da revista eletrônica da faculdade, com um debate, uma conversa, né, e um debate Taylor versus Drucker, trabalho nas organizações. E hoje nós teremos um tema de TI, tecnologia da informação, e como isso tem impacto nas nossas organizações e na forma de administrar. Muito interessante, a professora Martinelli vai apresentar os palestrantes, mas de imediato quero agradecer a presença do professor Carlos Nepomuceno, acertei? Isso. Sérgio Tauler. Ok. Os palestrantes serão melhor apresentados pela professora que intermediou esse contato com a fase. De antemão, sejam bem-vindos à Faculdade Arthur Saef Neto, ao curso de Administração e Gestão de Recursos Humanos. Okay? Depois dessa palestra e desse bate-papo que nós vamos ter com o palestrante, nós teremos um evento com um egresso nosso, que é a Thaís, ela se formou no semestre passado e quebramos um paradigma aqui. Eu, sinceramente, não conheço, né? Eu desconheço que tenha tido uma apresentação de TCC aqui, como nós tivemos no semestre passado em outros lugares. Eu desconheço, em outros lugares, em especial no mercado Rio de Janeiro, né? Que foi a apresentação de TCC totalmente na língua inglesa. Ela não vai apresentar hoje o trabalho em inglês, mas ela vai trazer o assunto e nós vamos conversar sobre esse assunto, que é a competitividade e internacionalização das organizações. E é bom se falar, né? Quando eu for apresentar a Thaís, eu falo o mini currículo dela, assim como do aluno Guilherme Lois, que é um formando nosso também. Tem um assunto interessante para trazer aqui com vocês, para vocês, né, que envolve administração e passa também por gestão de pessoas, onde todo o elemento de administração passa por gestão de pessoas. Eu quero frisar isso para marcar território do nosso curso de gestão de recursos humanos, tá? E quando eles forem apresentar, eu até falo um pouquinho mais de seus trabalhos. Então eu gostaria de passar a palavra à professora Marcilene. Sim, já ia esquecendo, amanhã encerramos a nossa semana de administração com outro evento também fora do comum, né? Nós tentamos sempre buscar uma inovação nesses eventos. Amanhã nós vamos discutir aqui as eleições norte-americanas, né? A princípio, por que não discutir o momento atual, crise política, crise econômica? Mas não, a proposta, inclusive cabeçada pela professora Ana Auler, se não me falha a memória, a professora Marcela do Amaral também está envolvida, entre outros professores e alunos, né? Porque as eleições norte-americanas têm impacto, sim, em nossas vidas e na economia, na política. Então, vamos deixar essa discussão para amanhã e vai ser muito interessante ver o que nós podemos produzir e discutir amanhã e o que isso tem a ver com a nossa profissão e até, por que não falar, no nosso país. Ok? Uma outra coisa importante que eu não posso me furtar de falar enquanto coordenador desse curso, dos dois cursos. Eu tenho observado pouca aderência do alunado à nossa semana de administração esse semestre, tá? Primeiro eu quero dizer, tá? Ninguém é obrigado a estar aqui. Mas o controle e a frequência está sendo observado. Mas, gente, estamos em 2016. Tá? Nós estamos aqui com eventos sem ônus, sem custos para vocês e com palestrantes de alto nível e debatedores de alto nível. Nem sempre nós temos palestras aqui que... Aliás, eu estou mudando esse modelo. Eu não quero palestras ou eventos que
Todo mundo gostou, adorou, perfeito, ok, mas que gerou valor ao conhecimento de vocês, né? Ao que está acontecendo e ao mesmo tempo, mas acima de tudo, valorizou o conteúdo que vocês têm, a formação que vocês estão tendo e também a inteligência que vocês têm. Então, eu estou tentando mesclar isso, né? Por isso que eu sempre falo para a minha equipe e falo para vocês. Com esses eventos, nós vamos sempre buscar um momento acadêmico, um momento de mercado de trabalho, um momento acadêmico, e, no meu ponto de vista, estão muito imbricados, quando bem explorados, quando bem comentados. Ok? E eu acredito, eu tenho segurança que o evento que vocês vão ver agora, até pela conversa que eu tive com o palestrante, tem muita ligação, além da nossa administração, evidentemente, mas tem muita ligação com o que está acontecendo no momento e que tem muito, mas muito impacto na forma de administração que nós vivemos hoje, na forma de gestão. Vamos deixar o palestrante explicar um pouco mais sobre isso, ok? Então, repito, evitem de sair, nós teremos um outro evento, né, até em relação a respeito à nossa semana, tá? Mas eu confesso que eu esperava um pouco mais de alunos do nosso curso, dos 2 cursos aqui presentes no auditório, tá? Porque nós fazemos isso para vocês, tá? Procuramos sempre diferenciar, para não ficar mais do mesmo. Algumas vezes acertamos, algumas vezes erramos, mas faz parte, tá? De todo o sistema. Ok? Então, desculpa, mas eu achava importante a gente frisar isso, ainda mais com uma seriedade que a nossa faculdade se propõe a ter, o nosso curso, ou os 2 cursos se propõem a ter. Professora Marcilene, nossa professora de Administração do Sistema de Informação, e eu dispenso a apresentação, evidentemente para os alunos que ainda não tiveram a oportunidade de ter a aula com ela. Eu quero apresentar a nossa professora, que fará a apresentação dos nossos palestrantes, dos nossos convidados na noite de hoje. Desejo a todos um ótimo evento, tá? E vamos também, né, fazer as provocações no sentido de fazer perguntas, debater um pouco mais, mas acima de tudo valorizar, né, o desenvolvimento que nós estamos tendo profissional, o desenvolvimento intelectual, tá? Que eu acho que não tem preço, ok? Então, um bom evento a todos, por favor, professora. Boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de convidar todos aqueles que estão lá atrás, em pé, com tantas cadeiras aqui na frente. Vamos nos acomodar? Vamos? Isso não é pressão, não. Estou aguardando vocês. Isso, olha que beleza, todos acomodados. Tá. Você aqui, tá? Tá, beleza. Tem que ligar aqui embaixo, só não liga agora, você vai dar microfonia. Tá. Boa palestra. Obrigado. Tu vai assistir? Claro, tá aqui. Eu vou convidar agora o Sérgio Taldo. Ele, na verdade, alguns já o conhecem, ele é o coordenador desse núcleo de curadoria digital que está sendo inaugurado aqui em Petrópolis. Ele vai falar um pouco sobre as atividades desse núcleo, que inclui basicamente 3 atividades. Essa palestra de hoje, que vai trazer o conceito para a vida de vocês, e aí a gente vai entender o que é a curadoria e como ela afeta a vida das organizações hoje. Ele vai falar também sobre o lançamento do livro e vai explicar um pouco do modelo, né, que também está disponível aqui. E vai falar também do curso que estará sendo oferecido na modalidade online. E aí eu deixo a cargo dele, né, do Sérgio, a apresentação do Carlos Nepomuceno. Obrigada. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela recepção, principalmente a fase, né? O professor coordenador, que nos recebeu muito bem aqui, e a Marcilene, principalmente, que a gente já conhecia já de um tempo, né, com a pauta online. Realmente estamos muito contentes de estarmos aqui. E hoje nós estamos inaugurando o que nós chamamos de Núcleo de Curadoria Digital, tá? Aqui na região serrana.
em que a gente vai trazer as ideias inovadoras do que está ocorrendo no mercado e no mundo, com acesso à internet, às redes sociais, à velocidade de informação e tudo que tem ocorrido ao nosso redor via mobile, aplicativos como o modelo Uber, que realmente vem para fazer uma disrupção, um novo modelo de trabalho, um novo modelo de administração, um novo modelo econômico, político, enfim, a internet envolvendo todos os campos de entendimento, de comunicação, de conhecimento, né? A gente tem aqui, como vocês podem ver na tela, né, o www.pautaonline.com.br/Nepo, em que está disponível a inscrição para o curso, né? Esse curso será dado como supervisão do Carlos Nepomuceno e vai ter a tutoria minha, né, que eu vou estar interagindo de uma forma mais direta. Alguns livros estão disponíveis aqui para verificação, para apreciação, quem quiser levar o livro, né, tem ali uma plaquetinha. E também nós vamos deixar disponíveis para venda na Capo Lavoura Livros, que é uma livraria que fica ali próximo ao Obelisco. Nós temos a pastelaria do Chinês, sobe ali a escada, é um sebo bem legal, bem moderno, né? E também poderão ser adquiridos, né, no caso, com o meu e-mail e o meu contato. Então, nós estamos inaugurando aqui, né, como a Marcilene comentou, três itens principais, né? O lançamento do livro, estamos lançando aqui oficialmente na região serrana, na fase, que tão bem nos recebe aqui. Vamos ter a palestra do Carlos Nepomuceno, o currículo dele estava bem estampado ali, né? Dispensa comentários. E a ideia do núcleo em si, que a gente vai começar a gerar aqui na nossa região de Petrópolis, né? Iniciando Petrópolis, a ideia é pegarmos Teresópolis também em Friburgo, mais adiante, de trabalhos em universidades, escolas e até mesmo empresas, porque com a internet um novo modelo é criado, né? Não adianta eu esconder a informação, porque você encontra informação no YouTube, você encontra informação rapidamente numa rede social, um PDF, um documento, um texto, enfim, tudo torna-se público, né, com a internet e com as redes sociais. Campanhas são geradas, né, de um momento para outro, pessoas que aparentemente não existiam e passam a existir de uma forma rápida. Você cria um site, automaticamente você está no programa do Jô à noite, né, você não era ninguém, passa a ser alguém, o seu site bomba com 1 milhão de acessos de hoje para amanhã. Como lidar com isso? Como enfrentar o novo modelo? Como trabalhar de forma administrativa, de forma financeira? Então, todos esses pontos serão trabalhados no nosso núcleo aqui, a começar pela fase. Então, acho que, de uma forma geral, podemos passar aqui a palavra ao professor, né, sem mais delongas, e vamos para a palestra. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Olha só, queria agradecer ao professor Levi, Marcilene, o Sérgio Taldo, da gente estar aqui iniciando esse trabalho que, falando de curadoria digital, vocês devem pensar o que é isso, nunca ouvi falar, é um conceito novo que a gente está trabalhando. E eu queria iniciar aqui a nossa conversa para dizer o seguinte: eu tenho estudado, eu trabalho com internet desde 1995, eu tenho uma empresa de consultoria e de estratégia em internet e tenho tentado entender o que é a internet desde o dia que eu montei a minha empresa. E depois de 21 anos trabalhando nesse mercado, e depois de 500 projetos, e depois de muitas conversas com alunos, de muito estudo, fiz o mestrado, fiz o doutorado. Esse livro que a gente está lançando, que está ali, que a gente está trazendo, ele traz uma discussão e eu me sinto muito confortável de estar conversando com vocês, alunos de administração, porque a conclusão que eu cheguei com os meus estudos é uma conclusão que, quando eu cheguei a essa conclusão, eu achei muito esquisita.
E demorei para me acostumar com a ideia. Então, quando eu vou falar para vocês, vocês também vão achar esquisito e vão demorar um pouco para se acostumar com a ideia. Mas a conclusão que eu cheguei, e eu vou explicar por que eu cheguei a essa conclusão, é que nós estamos terminando, e isso é fundamental para quem está pensando em administração e recursos humanos, nós estamos terminando a fase da gestão. Na minha avaliação e no meu diagnóstico, as empresas que praticam a gestão não sobreviverão no médio e longo prazo. A gestão está concluindo o seu ciclo e está entrando em processo de obsolescência. Aí vocês vão dizer, mas espera aí, não entendi. Existe uma diferença entre gestão e administração? Para mim, existe. A administração, e eu chamo de administração da espécie, administração do sapiens, ela é uma coisa que sempre vai existir. Só que nós mudamos ao longo do tempo a forma de fazer esta administração. Quando a gente fala do Uber, quem conhece o Uber aqui, levanta o dedo, só de ouvir falar. Quem já usou o Uber? Eu sei que em Petrópolis não tem. O Uber, muita gente diz que o Uber é um novo modelo de negócio. O Uber, e eu não vou falar só do Uber, a gente pode falar do Airbnb, a gente pode falar do YouTube, a gente pode falar do Facebook, a gente pode falar do Mercado Livre, a gente pode falar da estante virtual. Eles não se encaixam na gestão. O Uber não pratica gestão. A gestão implica, basicamente, a base da gestão é o controle de uma determinada organização sobre as pessoas que trabalham naquela organização. Então existe um gerente que é responsável para tomar conta de uma equipe e aquela equipe é responsável para lidar com os consumidores, seja lá do que for a organização. No Uber não tem gerente. Se você tiver 5 mil carros do Uber e se você tiver 5 milhões de carros do Uber, não haverá nenhum gerente. Então isso não é um novo modelo de negócio. Esse é um novo modelo de administrar problemas. Mas como é que pode, vocês vão me perguntar, como é que pode você ter 5 milhões de carros do Uber no mundo inteiro, não estou dizendo que são 5, mas vamos supor que sejam milhares, sem gerente? Eu fiz, se vocês tiverem curiosidade, eu fiz algumas entrevistas com motoristas do Uber. Primeiro fiz dentro das minhas pesquisas, né? Se eu estou dentro do carro, eu saio perguntando com o meu celular e fazendo entrevista. Então eu já entrevistei os taxistas quando chegaram os aplicativos e usei essas pesquisas no meu livro de 2013, que chamou Gestão 3.0. E para fazer esse livro agora, eu entrevistei os motoristas do Uber. Tem no YouTube várias entrevistas que eu fiz, que hoje tem bastante acesso, discussões, pessoas se xingando, brigas e tudo. Então, o modelo do Uber, como é que é possível a gente acabar com a gestão? E aí a gente vai entrar, como é que a gente pode dizer que a gestão vai acabar mais para frente? O Uber funciona da seguinte maneira. O motorista do Uber, para ele continuar na plataforma do Uber, ele precisa ganhar 4,7 do total de 5. Se o motorista não tiver 4,7, ele sai da plataforma.
Se o passageiro entrar bêbado dentro do carro, o motorista pode dizer que aquele passageiro não é adequado para estar na plataforma do Uber e o passageiro sai da plataforma. Então, o que está acontecendo nesse modelo? Que vai se repetir no Mercado Livre, que vai se repetir na Airbnb, que se repete no YouTube, de certa forma, com outro modelo parecido. O gerente é colocado dentro de uma picotadora, ele é feito em picadinhos, chacoalhado e distribuído na plataforma. O consumidor passa a ser o gerente quando ele entra dentro do carro, porque ele passa a avaliar o que era papel do gerente avaliar aquele motorista, agora é papel do passageiro. Ah, vai virar a casa da mãe Joana? Não, não vai virar a casa da mãe Joana. A fiscalização que é feita no Uber é de uma qualidade muito superior da fiscalização possível dentro do modelo tradicional de gestão. Quando a gente pega e a gente vai fazer uma análise, eu trabalhei 3 anos, nos últimos 3 anos eu estive na Prefeitura do Rio de Janeiro, cuidando de implantação de curadoria digital. Então eu vou colocar um problema de administração para vocês, para mostrar para vocês como é inviável resolver determinados problemas no modelo da gestão. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem um problema concreto, objetivo, que é o seguinte: nós temos 7.000 ônibus circulando no Rio de Janeiro, 40 fiscais. Se vocês tivessem se formado, vão trabalhar numa prefeitura que tem 7.000 ônibus e 40 fiscais, alguém vai chegar para você e falar assim: ó, vocês fizeram um curso de administração, me resolva esse problema. Não adianta eu dizer que você vai passar para 400 fiscais, primeiro que não vai ter dinheiro, vai acontecer o que está acontecendo hoje no Estado. Não tem dinheiro para pagar nem os funcionários. Você não pode também começar a dizer que precisa aumentar os impostos para colocar mais fiscais dentro do ônibus. E também não adianta você dizer que 400 fiscais vão conseguir fiscalizar 7.000 ônibus. Não vão conseguir. Então, quando a gente começou a trabalhar na prefeitura, a sugestão que a gente teve, curadoria, foi colocar aplicativos para que os passageiros pudessem avaliar cada ônibus, cada motorista, cada linha, cada barata em cada situação. Ou seja, a saída para um problema complexo da prefeitura não vai pelo caminho da gestão. Não é um gestor, um fiscal super poderoso que vai resolver o problema, por mais que esse fiscal queira resolver o problema. Então a gente está vivendo, e vocês, felizmente, na minha opinião, mas infelizmente, para quem não gosta de mudança, vocês são contemporâneos de uma mudança na civilização muito rara de acontecer. Quando eu comecei a estudar esse problema, eu caminhei para uma coisa, para um campo de estudo que se chama antropologia cognitiva, que é uma especialização nova que analisa as mudanças de mídia ao longo da história. E a gente vai ver que a internet não é um fenômeno, a internet como um fenômeno, ela é um fenômeno, todo o campo de estudo procura identificar fenômenos que acontecem para poder
formatar um campo de estudo. Então, a economia, por exemplo, ela define inflação, desemprego, recessão, e diz, olha, a inflação é um fenômeno que acontece em tais situações, se caracterizam por tais situações, o desemprego é isso, a recessão é aquilo, definem aqueles fenômenos, e aqueles fenômenos então passam, no momento que ele acontece, diz, olha, está acontecendo um fenômeno chamado inflação. Inflação é provocada por isso, 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 tem tais e tais consequências, as melhores formas de resolver esse problema são tais e tais, aí você tem escolas diferentes que vão analisar aquele problema. O problema da internet, e o problema que a gente está vivendo hoje, é que a gente acha que a internet é um fenômeno único. A internet não é um fenômeno único. A internet é um fenômeno do campo de antropologia cognitiva que acontece ciclicamente na história do ser humano. Não é a primeira vez que vem uma internet na sociedade. A última revolução cognitiva descentralizadora que nós tivemos na sociedade foi a chegada da prensa em 1450. Em 1450, quando chega a prensa, a sociedade passa de uma sociedade hiper intermediada em termos de ideias para uma sociedade hiper desintermediada ou hiper reintermediada pelo livro impresso. O que a gente está vendo hoje, essa passagem, que todo mundo acessa tudo, e todo mundo tem acesso ao WhatsApp, e todo mundo... O WhatsApp naquela época era carta. As pessoas passaram a escrever carta umas para as outras. Hoje é o WhatsApp. As pessoas hoje têm acesso às informações, naquela época as pessoas também não tinham acesso à informação. E o que acontece depois de 1450? Surge um novo modelo de administração. Sai a república sai a monarquia / feudalismo e entra a república / capitalismo. Revoluções cognitivas descentralizadoras têm a capacidade de fazer mudanças na sociedade, na maneira que a gente administra a sociedade. Então, o que eu quero apresentar para vocês é um diagnóstico para dizer o seguinte: a administração está vivendo, com a chegada da internet, a maior ruptura possível dentro da macrohistória. E ainda vou dizer mais, igual o que está acontecendo hoje, não aconteceu no passado. E eu quero falar de duas coisas, que é a causa e a consequência. Para a gente falar de curadoria e falar o que significa essa curadoria e por que a gente está vivendo esse fenômeno. Porque quando a gente começa a falar isso, as pessoas vão dizer o seguinte: o Nepomuceno acordou de manhã, teve essa ideia e está vindo aqui, né, para chegar para a gente, para dizer, eu não estou defendendo aqui um conceito baseado em emoções ou em intuição. Eu procuro estar trabalhando com uma certa lógica. Então, por que a gente está vivendo esse fenômeno de mudança radical na sociedade hoje, que vai significar, na minha opinião, o fim da gestão no médio e longo prazo? Em 1800, alguém sabe quantas pessoas existiam no mundo em 1800? Alguém pode chutar o número? Hein? Quanto? Quem chuta? Em 1800. Em 1800, nós tínhamos no mundo 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas. Quando nós estamos vivendo hoje, 2016, nós estamos vivendo com 7 bilhões de pessoas. Então preste atenção no que aconteceu no mundo nos últimos 200 anos. Aí a pessoa fala, 200 anos, tanto tempo? Não, 200 anos são 5 gerações. Nós saímos de 1 bilhão de pessoas para 7 bilhões de pessoas. Aí está a causa das mudanças radicais que a gente vai viver nos próximos anos. Esse é o motivo. 1 bilhão de pessoas significam 3 bilhões de pratos de comida todos os dias. Preste atenção, vou repetir. 1 bilhão de pessoas significam a necessidade de 3 bilhões de pratos de comida todos os dias.
Olha a complexidade que significa isso. E todo o resto: comida, vestuário, habitação, saneamento, saúde, bababá, bababá. Você sai para 7 bilhões de pessoas, você caminha numa complexidade de 1 para 7 bilhões de pessoas. Nós estamos falando que o mundo hoje, todo dia que a gente acorda de manhã, o mundo, o planeta Terra, o ser humano, precisa produzir 21 bilhões de pratos de comida. Esse é o patamar de complexidade que nós estamos trabalhando. Nenhuma espécie animal tem a possibilidade que nós temos de aumentar o nosso teto demográfico. O lobo é aquela alcateia daquele tamanho lá de uns 40, 50, os leões uns 40, 50, as zebras vão lá para uns 1.000 e poucas, e os elefantes lá têm os seus limites também, os tubarões, etc, etc. Por quê? Porque as outras espécies, elas são fixas, elas são genéticas. O modelo de administração das outras espécies, o modelo de comunicação das outras espécies são fixos. Se um bando de leões crescer muito, se separam ou começam a matar. Leãozinho mata o leão mais velho, não tem condição de sair crescendo. O leão não pode mudar nem o modelo de comunicação, nem a topologia de poder e nem a administração da espécie. O ser humano, se você comparar com os outros animais, é a única espécie que cresce indefinidamente. Nós vivemos um fenômeno, que eu defini isso no livro, chamado complexidade demográfica progressiva. A única espécie que faz isso no planeta somos nós. Nós somos uma tecnoespécie. Nós temos uma tecnocultura. Nós praticamos uma tecnoadministração. Eu estava numa livraria, aí a menina, a Luciana, que trabalha na livraria, ela virou para mim e falou assim: eu não sou chegado muito a essas tecnologias. Eu falei: mas você vende todas, você está aqui nessa livraria vendendo livro, você acha que o livro é o quê? Nosso cérebro, a tecnocultura, só considera a tecnologia o que vem de novo. O que já passou, a gente acha que é natural. A gente acha que nós somos muito naturais aqui nesse auditório. Esse microfone aqui não é uma tecnologia, isso é um microfone. Isso aqui não é um computador, né? Não é uma tecnologia, isso aqui é um laptop. Vocês não estão sentados em tecnologia, vocês estão sentados em cadeiras. A gente já deu nome, já sabe, o nosso cérebro se acostumou. Então a nossa visão de tecnoespécie, ela é invisível para a gente. Então, a nossa tecnoespécie, uma espécie tecnocultural, no dia que chegar um disco voador aqui, com os marcianos, ou de qualquer planeta, que eu não sei, nós vamos dizer: ah, lá uma tecnoespécie que nem a nossa. Não tem outra. Uma tecnoespécie não tem limitação demográfica. Agora, qual é o preço que a nossa tecnoespécie paga para não ter limitação demográfica? Nós vamos aumentando a complexidade, mas chega um determinado momento que o modelo da administração da espécie entra em obsolescência. Ele entra em obsolescência porque ele não é capaz de lidar com a complexidade nova que nós estamos vivendo. A administração, a gestão não está obsoleta. O modelo de democracia que a gente vive não está obsoleto por um problema de qualidade própria. Não é porque ela teve um problema interno, não é porque eu estou dizendo que não é boa. Ela funcionou para um determinado nível de complexidade que nós tínhamos demográfico. Passada essa complexidade demográfica, uma nova complexidade demográfica exige que nós criemos uma nova tecnoadministração.
A nossa tecnoadministração, a administração que vocês estão estudando, a maneira que a gente está resolvendo os problemas, está ficando obsoleto. E só nós não tivemos uma ruptura até este momento, porque nós tínhamos uma mídia que controlava as pessoas, controlava a diversidade, centralizava o poder, centralizava as organizações. A crise foi sendo empurrada com a barriga por causa das mídias concentradas. Não é possível, com a chegada da internet, a sustentação da atual administração da espécie. Nós não continuaremos fazendo a tecnopolítica que nós estamos fazendo. Nós não continuaremos fazendo a tecnoescola que nós estamos fazendo. Nós já estamos começando o processo, lentamente, de migração para o novo modelo, que é a curadoria digital. Por que eu chamo de curadoria? E por que eu quero fazer um contraponto à gestão? A curadoria digital não toma conta dos indivíduos. Ela estabelece as relações e deixa o modelo de autogestão. E aí eu vou falar uma coisa para vocês que vai soar um pouco exótica, que é o seguinte: como nós somos uma tecnoespécie, a nossa administração da espécie, ela vai caminhando e ela vai migrando e ela vai sendo parecida com outros modelos de administração de outros animais. Quando a gente tinha pouca gente e a gente não precisava nem da escrita, a gente era só oral, a gente praticava uma coisa parecida com pequenos bandos. E a gente tinha lá um líder alfa e vivia em aldeias pequenas. Conforme a gente foi saindo das aldeias e indo para as cidades, a gente foi se espalhando, a gente sentiu necessidade de uma comunicação que permitisse a gente se comunicar com pessoas que não estavam tão perto. E aí a gente teve necessidade de criar a escrita manuscrita e a gente começou a criar um modelo de administração. E aí surge, por incrível que pareça, as religiões monoteístas. Nesse momento a gente começa a estruturar o que a gente chama hoje de gestão. E monta o modelo dos exércitos, das igrejas, né? Monta o modelo de um líder alfa e começa a imitar os mamíferos. Bandos maiores de mamíferos, líderes alfas que vão administrar um bando maior. E aí a gente começa com a escrita manuscrita, ela já não começa a ficar obsoleta, a gente passa para a escrita impressa, e da escrita impressa a gente sai da monarquia, de um líder alfa muito rígido, muito firme, e a gente passa para o modelo da república e do capitalismo, que é um modelo mais descentralizado, que é um modelo um pouco mais que permite você resolver problemas de uma forma mais sofisticada. Só que agora, com a chegada do digital e em função do aumento radical da complexidade, quando a gente fala em megalópolis, quando a gente fala de 7 mil ônibus para 40 fiscais, a gente vai perceber que o ser humano está entrando no modelo de administração e de comunicação dos insetos. Nós estamos começando a utilizar os rastros. Insetos não conversam. Insetos não baseiam o modelo de administração da espécie baseada em conversa. Não tem um líder alfa. Aí vocês vão dizer, e a rainha? A rainha não apita, ela fica lá só botando ovo. É meio como a Dilma, mais ou menos, né? Então, o modelo das formigas, que é o que você vai ver no Waze, que é o que você vai ver no Uber, o motorista e o passageiro,
não telefonam para um fiscal dizendo que o passageiro está ruim ou que o motorista está ruim. Eles apertam um botãozinho, criam um rastro, como as formigas fazem, e avisam que algo ali não está bom. E aí um formigueiro digital, uma plataforma digital, cuida para que aquele processo seja administrado. Então, os problemas complexos que a gente tem não serão resolvidos no modelo nem de comunicação, nem na topologia de poder, nem na administração da espécie que a gente está trabalhando hoje. Então, o alerta que eu quero fazer a vocês, que eu venho aqui trazer, é dizer para vocês o seguinte: se vocês quiserem ser bons profissionais de administração, se vocês quiserem, quando terminar a universidade, estarem competitivos no mercado, se vocês quiserem fazer a diferença, eu acho que vocês tinham que entrar dentro desse novo cenário, porque cada vez mais as empresas inovadoras, os lugares bons para trabalhar, os lugares que vão pagar mais, serão modelos muito mais de curadoria do que de gestão. É isso aí. Obrigado. Está valendo pergunta, hein? Bom, gente, vamos abrir para perguntas ou considerações, enfim, professores e alunos e professores, convidados, ok? E vejo que tem uma provocação aí, né? Uma boa provocação, né? A gestão, os dias contados, interessante. Vamos agora aqui para perguntas ou questionamentos. Por favor, alunos. Ok? Eu peço apenas que diga nome, curso e período, tá? Se for aluno. Esse é meu primo, não vale perguntar não, hein? Esse é meu primo, hein? E aí, primo? Bem-vindo. Meu nome é Oscar, eu sou fiscal de atividades municipais da Prefeitura e, como servidor público, eu lido com um problema parecido com o que o Carlos colocou. Tem 7 mil ônibus e 40 fiscais. Eu acho que eu acho não, né? Até pelas conversas que a gente já teve e pelo que a gente se conhece, esse conceito vai ao encontro do Estado mínimo, né? Porque o Estado, assim como a sociedade cresce, a população cresce, se o Estado tiver que crescer, o Estado que eu falo poder público, tiver que crescer na mesma dimensão para atender essa demanda, fica impossível. Hoje, o município de Petrópolis lida com poucos fiscais em todas as áreas para atender uma demanda cada vez maior. Empresas que precisam ser fiscalizadas, licenciadas e assim, não tem recurso para isso, nem humano, nem financeiro. Pelo que eu vi, no Rio você faz um trabalho parecido, né? Como que a curadoria digital poderia contribuir para o Estado mínimo, o Estado eficiente? Bom, olha só. Quando vamos analisar o que aconteceu, aprender com a história. Em 1450, quando chegou a prensa, você tinha uma estrutura
havia um crescimento das cidades, haviam problemas complexos para serem resolvidos, existia um rei absoluto, que era escolhido pelo Papa, coroado pelo Papa, e esse rei tentava resolver esses problemas complexos do centro. Então, o que eu aprendi analisando a história, e é o que eu acho que vai acontecer agora, quando surgiram os movimentos liberais pós Idade Média, esses movimentos liberais que surgiram, na minha opinião, eles não criaram a República e o capitalismo. Eles tentaram traduzir a possibilidade que a prensa trazia como referência, como um novo modelo de capacitação das pessoas, para que você pudesse descentralizar. Então, a minha regra que eu estabeleço como regra geral para o Sapiens é o seguinte: conforme a gente vai aumentando a complexidade demográfica, nós temos dois caminhos possíveis. Se você tiver uma mídia centralizada, você vai criar o que a gente viu no século passado. Forte concentração, comunismo, nazismo, fascismo, um capitalismo concentrado, empresas monopolistas, forte fortalecimento do mercado financeiro. Porque há uma incapacidade de lidar com a complexidade pela descentralização. O que eu acho que vai acontecer agora, nós vamos viver agora um novo ciclo pós-liberal, mas não neoliberal. O que eu chamo de pós-liberal é o resgate dos conceitos liberais descentralizadores da pós-Idade Média. Só há uma saída. Quando a gente coloca no Mercado Livre o vendedor e o comprador para fazer a avaliação, quando a gente coloca o Uber para poder o passageiro avaliar o motorista, já está em processo o aumento de autonomia do cidadão. Já está em processo o movimento de descentralização de poder. O movimento de descentralização de poder já se iniciou. Porque o cara vai dar estrelinha no motorista do Uber e no momento seguinte ele vai perguntar: mas por que eu não posso dar estrelinha para o político também? É rápido. Por que eu não posso dar estrelinha para o médico do posto de saúde, se eu já estou dando para o cara do Uber? Por que eu não posso dar estrelinha para o professor que não apareceu em sala de aula? Então, vai começar um processo de descentralização, porque não existe a possibilidade de lidar com a atual complexidade em que o centro seja muito forte. Então, eu não acho que a discussão é Estado máximo, Estado mínimo. A discussão é o seguinte: há uma necessidade radical de descentralização. Não só vai ser um Estado mínimo, como vão ser organizações muito mais descentralizadas. Porque não é, termina um Estado, digamos, máximo, digamos, e a gente cria monopólios privados. São modelos de curadoria em que você muda a forma de praticar a topologia de poder. É um movimento de mudança que a grande dificuldade da prefeitura, que as pessoas tiveram quando a gente começou a fazer essa discussão, é que o fiscal hoje, ele fiscaliza diretamente. O modelo de curadoria, o fiscal não fiscaliza diretamente. Ele controla uma plataforma e dá ferramentas para os usuários se autofiscalizarem. Ele fiscaliza a plataforma e não diretamente. Ele passa a ser um gestor de plataforma e não diretamente de cada coisa. Então, não existe a possibilidade, essa é a minha avaliação, não existe a possibilidade de lidar com a atual complexidade. O que acontece, Oscar, o seguinte: foi possível no século passado a gente administrar esse aumento demográfico porque nós baixamos a diversidade do cidadão. A gente é como se fosse na China. Todo mundo de roupa cinza e só pode ter um filho. Você precisa segurar
a diversidade para você poder resolver o problema da complexidade. E o problema da complexidade não é imoral. Você tem que resolver. Senão a pessoa não come. Então você é obrigado a centralizar de certa forma. E a tendência é a centralização. Então quando você aumenta a demografia e você não tem ferramenta para descentralizar, vai haver centralização, querendo ou não querendo. É um movimento natural da espécie para sobreviver. Agora, quando você ganha ferramenta de descentralização, não é mais possível manter a antiga centralização. É o que está acontecendo no Brasil hoje. Não é possível um governo centralizar tanto como o atual. E se o próximo vier querendo centralizar, vai também cair do cavalo, porque o brasileiro já mudou. Ele não aceita o que aceitava antes. Porque a nova mídia impõe um novo modelo de cobrança, de fiscalização, de transparência e de coesão social. Acontece uma coisa, está todo mundo conectado. Você pega lá a menina, um exemplo típico, que eu acho que é bem desse novo movimento de empoderamento das pessoas. Primeiro que ninguém conhecia os ministros do STF. Todo mundo sabe o nome de todo mundo já fez piada com todos eles. A menina está andando, uma menina até de idade, nível superior, ela não tinha, acho que nem nível superior, encontra no shopping o Celso de Mello, ministro do STF. Ministro, como vai o senhor? Vamos fazer aqui uma entrevista. Pega o celular dela e começa a entrevistar o ministro. E ele dá o depoimento para ela bota no YouTube, dali a 2, 3 horas aparece o Jornal Nacional. Isso é o novo movimento de centralização e de empoderamento das pontas. É daí para frente. Quem acha que o Brasil vai mudar? Não, o Brasil já mudou. Ele iniciou o processo de mudança dentro da capacidade das pessoas que tem hoje de empoderamento de mídia. O que vai acontecer para o Brasil para frente é que o que já aconteceu dentro das pessoas vai se refletir para fora. É que não deu tempo ainda. E as pessoas que acham que o brasileiro vai aceitar o que está acontecendo hoje, vai cair do cavalo. A mudança já aconteceu. E foi assim que aconteceu na Idade Média. Quando Lutero, em 1500, quando as pessoas falam dessas manifestações de rua, as pessoas falam, isso é parecido com a Direta Já, isso é parecido com o movimento do Fora Collor. Essas manifestações que nós estamos vivendo, nós vamos ver manifestações parecidas com essa em 1510, 1520, com a Reforma Protestante, quando houve uma revolta contra o modelo totalitário da Igreja Católica, em que a Igreja se dividiu e se começou a procurar uma igreja mais racional, baseada na escrita, baseada num modelo menos emocional e mais racional. Ali começa um processo de mudança da sociedade que deu na República, no Iluminismo, etc, etc. Então eu acho que a questão é, vamos inapelavelmente caminhar para a descentralização. Querendo ou não querendo. Você tem uma bola de cristal? Não, não é uma bola de cristal. É um fenômeno que é assim que funciona esse fenômeno. É assim que funciona esse fenômeno. Se eu olhar a história, eu posso estar analisando a história, mas foi assim que aconteceu na última vez que tivemos algo parecido. Boa noite. Nos conhecemos hoje, antes da palestra, né? Na verdade, a professora da casa aqui, mas também sou empresário de informática, trabalho há quase 30 anos, e uma coisa me chamou a atenção. Quando você diz que você não vai ter mais gerente, não vai ter mais gestor, que hoje a ferramenta da descentralização vai ser a estrelinha que você vai dar para o taxista, que já tentou, você de certa forma não está transferindo a gestão para um código, um algoritmo, né? E se sim, você não estaria transferindo essa responsabilidade da gestão para o programador? E será que o gestor não teria que se tornar um programador ou trabalhar em conjunto com esse programador para tornar esse algoritmo algo que realmente gerisse aquela comunidade ou aquele formigueiro, ou seja lá o que for,
de uma forma mais inteligente, né? Porque, afinal de contas, a administração estuda isso, né? Como fazer as coisas da melhor forma, administrar da melhor forma. O programador vai ter tido uma ótima ideia, mas se ele não tiver por trás uma regra de negócio embasada em princípios e pensando na administração, possivelmente não vai dar muito certo, né? Acredito que esses modelos aí estejam dando certo porque tiveram um bom embasamento, uma boa ideia. E a segunda pergunta é, eu ainda não entendi o que é a curadoria digital. Se tivesse uma definição, né, alguma coisa que pudesse falar assim, a curadoria digital é isso, né? Ajudaria talvez a minha, ou talvez outros, porque é uma tecnologia nova, um conceito novo, uma quebra de paradigma. Às vezes fica difícil de entender. Eu entendi o problema, de onde veio e o que a gente tem que resolver. Eu não entendi como que a curadoria vai resolver isso. Bom, primeiro, ótimas duas perguntas. Te agradeço até para a oportunidade de falar do conceito. Primeira questão. Sim, nós estamos... O atual administrador, vamos chamar assim, ele deixa de ser uma pessoa que cuida das pessoas para procurar trabalhar com as relações. Ele tem que manter o sistema da plataforma através de um gerenciamento de um algoritmo e trabalhando diretamente do lado, de fato, de um programador, para que esses algoritmos funcionem a contento, inclusive colocando a questão cultural. Tem uma história muito engraçada de um taxista que ele me contou, que foi o seguinte: ele pegou o táxi e o cara de trás falou assim para ele: olha, você vai me desculpar, mas eu não vou dar 5 estrelas para você não. Aí o cara falou: pô, você não gostou do meu táxi? Não está bem? Não, está super bem conservado. Eu não estou dirigindo bem? Está dirigindo super bem. Eu estou dirigindo perigosamente? Não, está dirigindo super bem. Mas por que você não vai me dar 5 estrelas? Aí ele falou assim: você acha que um vascaíno vai dar 5 estrelas para um flamenguista? Olha aí o seu adesivo do Flamengo. Então, obviamente que isso tudo tem que ser incorporado dentro da plataforma para você saber. Um taxista teve 10 estrelas positivas e por acaso teve uma negativa. Então ele tem que saber que tem que descartar aquela. Logo as pessoas vão dizer: ah, e as fraudes? O cara brigou com a mulher dele, aí a mulher dele vai entrar num táxi e vai dar estrelinha ruim para ele. Então tem que descobrir como é que você organiza isso, você tem que saber como é que... E tudo isso faz parte desse novo modelo, né? Sim, o novo administrador é um cara que trabalha dentro de uma plataforma. Todo o modelo de administração será feito, que eu chamo de plataformas digitais participativas. Essas plataformas digitais participativas serão plataformas digitais participativas na tecnoeducação, na tecnopolítica, nas tecnoorganizações. Sim, terá que trabalhar e ver como é que esse modelo funciona dessa maneira. Isso aí requer um novo modelo completamente diferente de como a gente faz esse tipo de processo. Não é simples, porque tem uma série de possibilidades de fraude, vandalismo, etc. Como é que você não é injusto? Quantas estrelinhas vão ter? Quantas não vão ter? De que forma você pune? Né? Você afasta ou não afasta? De que forma afasta? E aí na outra briga que entra nesse meio... Porque para a curadoria digital funcionar, você tem que acabar com a relação patrão-empregado, que é outra novidade do processo. Você vai criar um modelo que eu chamo de curador-curadorado, em que você não tem carteira assinada. Porque o cara, no momento que ele sair de um determinado parâmetro, ele está fora da plataforma. Isso também afeta o serviço público, com a ideia de estabilidade. Não pode ser uma coisa tão fixa num mundo tão instável e tão complexo. O cara não pode passar 20 anos não trabalhando, porque isso vai pesar no ambiente todo. Então você vai pedir uma mudança. Curadoria digital, que a gente está chamando de pós-gestão, é uma maneira de fazer administração baseada em plataformas digitais participativas, que tem a possibilidade de usar os rastros, a qualificação coletiva, para que você possa fazer a organização do processo. O gestor na curadoria
O administrador na curadoria digital, ele toma conta da plataforma. E ele deixa que a plataforma tome conta das relações. Se ele tiver um problema na plataforma, se ele tiver um problema nas relações, ele não vai interferir na relação. Ele vai melhorar a plataforma, ele vai melhorar o algoritmo, ele vai melhorar a forma que a plataforma funciona, para que aquele problema não se repita na sequência. Ele vai melhorar o algoritmo, ele vai melhorar a forma de cadastramento da pessoa na plataforma, ele vai melhorar o modelo de como a pessoa sai da plataforma, como ela entra na plataforma. Então a curadoria digital passa a ser um gestor, um administrador, gestor vem sempre, né? Passa a ser um administrador que cuida de uma plataforma. O fiscal da prefeitura, ele não trabalha mais indo diretamente, ele não vai mais olhar o ônibus. Ele não entra mais em nenhum ônibus. Quem entra no ônibus é o usuário. Ele fica diante de uma tela para saber quais são os ônibus que ele vai tomar providência. Ele sai do varejo e vai para o atacado. Não sei se fica claro, mas a ideia é o cara, ele entra dentro de um outro ambiente. Muitas vezes as pessoas falam, eu quero participar dessa curadoria, eu já sou curador, eu quero fazer isso, e eu quero criar um partido totalmente novo, e aí muda os nomes, faz tudo, mas continua o mesmo modelo, por quê? A mudança é tecnológica, ela não é cultural. Um cara de uma cooperativa de táxi, ele pode ficar 30 dias num resort em Campos do Jordão, se esforçando muito, mas quando terminar esses 30 dias, não vai dar um Uber. Porque o Uber é resultado de uma outra cultura, de um outro modelo e de uma outra tecnologia. Ficou claro? Não sei se ficou claro para todo mundo. Fala. Ficou claro? Ficou claro? Ok. Antes de passar, eu queria fazer uma observação. Na verdade, me corrija se eu estiver errado, nós estudamos administração, gestão, enfim, mas o planejar, o organizar, o dirigir, o controlar, 4 funções principais, que são os recursos humanos, as operações, as finanças e o marketing. Esse é o nosso mundo, né? Quer dizer, o nosso mundo do ponto de vista da formação aqui profissional e técnica, né? Eu diria que a gestão, ou essa pós-gestão que você está falando, requer um profissional que tenha o gerenciamento de relacionamento, né? Ele vai conhecer a plataforma e também estratégico. Porque com as informações e com esse gerenciamento que ele terá e tem que fazer, ele vai conhecer tendências que podem ocorrer no negócio dele ou na plataforma dele. Estaria certo isso? Sim, eu acho que tem um... Porque o que é que acontece? Vamos colocar o seguinte: tudo vai demorar muito tempo, tudo vai para a curadoria. O que eu percebo é o seguinte: o processo, a curadoria tem uma relação de custo-benefício melhor. Esse problema que o Oscar estava falando da prefeitura, eu consigo, com menos gente, ter resultados muito melhores. Então, quando isso se coloca diante da espécie, a espécie faz a opção por isso. E vai procurar, de qualquer maneira, implantar isso em qualquer lugar. Então, existem camadas nessa curadoria. Tem um determinado momento que você vai passar para... O ideal seria você passar... Vou dar um exemplo. O motorista de ônibus. A FETransport criou um aplicativo de motorista de ônibus para avaliar passageiros, motoristas e... Não o motorista específico, mas uma plataforma, um aplicativo para avaliar os motoristas de maneira geral e os ônibus. Então era um aplicativo, você recebia os dados e era avaliado por um atual gestor que ia ver o que ia fazer com eles. O problema é que quando você faz isso, você começa a receber tanta informação que você não consegue processar.
É como se você abrisse uma caixa de sugestões que você não tem capacidade de receber tanta sugestão. Então, qual é a saída que você tem no momento que você tem um usuário querendo participar e já participando em várias situações? Você tem que transferir para a plataforma para que ela tome a decisão a partir de um algoritmo que você vai achar o melhor possível para que um motorista que comece a furar sinal por algum motivo que brigou com a mulher dele, que é um risco, no dia seguinte ele não possa mais dirigir. Ou o gestor vai chamar ele, ou a roleta que ele entra para trabalhar não vai trabalhar, ou o crachá dele vai perder a validade, ou ele vai receber um aviso em casa que ele não vai para o dia seguinte para o serviço. Eu não sei. Então, esse modelo de planejamento que você vai fazer, com certeza, a gente vai passar um período de adaptação nesse processo que você imagina, por exemplo, nesse modelo de passagem, no caminho para frente, um secretário de saúde faz uma avaliação de média de postos de saúde, dizendo, os postos de saúde de Petrópolis, em média, de baixo para cima na avaliação dos usuários, levam nota X, eu não vou dizer o número para o pessoal, nota X. E aí ele vai começar a perceber que um determinado posto começa a decair a avaliação. Antes da crise acontecer, ele vai ver o que está acontecendo. Hoje, o que acontece? O diretor que está dentro do hospital, daquele posto de saúde, não vai avisar o gestor que está acontecendo uma crise, porque ele não interessa a ele avisar. Porque existe uma relação intrincada entre camadas hierárquicas que criou um círculo vicioso que determinadas mudanças e problemas não sobem. Cria as resistências. E de baixo para cima você não tem. Vamos criar uma caixinha de sugestões nos postos de saúde. Aí o cara vai botar a caixinha de sugestões, daqui a pouco o cara tem 5.000 caixinhas de sugestões. O que o cara faz com 5.000 caixinhas? Não dá para conversar. É por isso que eu digo, a gestão morre aí. Ela não é possível falar, não é possível escrever. Tem que criar um modelo de rastro para as decisões serem tomadas numa velocidade muito maior, quebrando os líder alfa. Oi, boa noite, eu sou o Breno, aluno de administração do quarto período. Eu achei muito oportuno que você vem aqui na definição desses exemplos, do bem didático, tanto exemplo do Uber quanto da questão dos ônibus. Mas, no caso do Uber, por exemplo, você consegue... o Uber hoje, ele não tem um funcionário. O taxista do Uber, ou motorista, ele é um prestador de serviço. Ele tem um CNPJ e dali você vê a facilidade da exigência do serviço de qualidade. No caso do ônibus, essa nota da avaliação dele, em alguns locais, em alguns municípios, você consegue, em processo de licitação, partindo do pressuposto de uma licitação honesta, essa nota é avaliada como critério do licitante. Eles têm uma vantagem ou desvantagem de acordo com a nota. Mas eu queria saber, em relação ao cliente interno, se você consegue fazer esse processo de curadoria ou de análise, de avaliação, para o seu cliente interno e quais seriam os cuidados partindo do pressuposto que há a viabilidade desse processo de maneira interna dentro da organização. O problema... Como é o seu nome? Breno. O problema, Breno, é o seguinte. Eu juro que eu tentei, mas o que acontece é o seguinte. Esse modelo de curadoria é incompatível com o atual modelo das organizações. Primeiro que na curadoria você não pode ter empregado. Você tem que ter um modelo flexível o suficiente, porque as pessoas têm que acreditar na plataforma. Se eu digo que determinada coisa não está funcionando, aquilo tem que gerar uma decisão. As pessoas quando falam, e aí eu estou falando de mudanças políticas, as pessoas e as próprias empresas falam assim, bom, agora eu vou deixar de dar. Eu sou uma empresa focada no cliente. Não está dando mais facada no cliente, agora está dando focada no cliente. Né? Então, quando ela diz isso,
E ela diz assim, eu preciso ouvir o meu cliente. Objetivamente, o cliente não quer mais, o cliente não quer ser ouvido. Ele quer que a empresa tome as decisões que ele acha que tem que ser tomadas. As empresas atuais, as organizações, as linhas de ônibus, essas coisas todas, elas foram criadas para um modelo, para um usuário, a política, o governo, a prefeitura, ela foi criada dentro de um modelo em que o consumidor e o usuário tinham que ser muito mais bobinho do que eles são hoje. Há uma incompatibilidade da bobeira atual, que subiu a taxa de menos bobeira, com a incapacidade das organizações de lidar com essa nova maturidade. Não é possível juntar as duas coisas. E aí quando você fala da questão do cliente interno, né, o modelo das organizações atuais, eles foram concebidos para esse modelo hierárquico. Você tem um gerente, você tem um diretor, um presidente, um diretor, um gerente, um chefe, etc. Papá. Esse é o modelo. Quando você vai implantar rede social corporativa, vamos pedir para todo mundo sair falando, conversando, etc. Papá, desde que se siga o que o gerente falou. Desde que a regra seja essa. Então, não dá, não funciona. Eu quebrei a cabeça, Breno, eu entrei numa crise em 2010 de depressão profissional, que eu falei, cara, eu vou vender disco de novo, quando eu comecei eu vendia disco. Eu vou vender disco de novo, porque eu não vou mais atender meu cliente. Porque não dá para implantar esse troço nessas organizações. E aí eu comecei a tentar entender por que não dava para implantar. Foi aí que eu comecei a entender que nós estamos vivendo duas administrações da espécie separadas. Então a minha sugestão, e é uma coisa importante que você está perguntando, como é que você faz a migração? E na terceira parte do livro eu falo sobre isso. A parte da migração é o seguinte, você cria um laboratório de inovação, que eu chamo de inovação migratória, fora da organização. O gestor diz assim, eu admito que são duas administrações da espécie, essa empresa, essa organização hoje está ficando obsoleta, mas eu vou tirar o máximo dessa organização que eu puder. Perfeito, sem problema nenhum. Melhora, TV Globo vai lá buscar classe D, classe C, classe E, classe Z, vai vender o que puder, vai vender para velhinho, vai vender para todo mundo que não quer comprar jornal, vai vender televisão para quem quer ainda assistir televisão aberta. Tudo bem. Vai até o final da panela, vai raspar a panela. Não estou dizendo que não está. Agora, o que não pode acontecer é achar que isso de raspar a panela é estratégia. Ela está indo para o passado. Ela está querendo tirar o último suco do passado. Ela perdeu, ela já virou vagão, ela não é mais locomotiva. Locomotiva hoje é o YouTube. Então, como é que você faz num ambiente, e é isso o cenário que a gente está vivendo hoje, eu não inventei esse cenário. Quando eu comecei a falar de curadoria, não tinha Uber. Hoje todo mundo fala, mas não tinha. Não tinham essas manifestações, a gente falava, vai acontecer. Então, o que acontece? Cria esse laboratório que é fora. E aí normalmente as pessoas falam, já entendi, né? Eu crio um laboratório fora, e aí quando ficar bem bacana eu trago para dentro de novo. Não! Eu crio um laboratório fora, eu crio uma empresa de curadoria fora, eu crio um projeto novo fora, e essa empresa de fora vai matar essa organização aqui. Porque essa organização não vai sobreviver. Gradualmente vai se perder o valor. Todas as organizações que praticam a gestão irão gradualmente perder o valor. Algumas já fecharam, outras vão fechar. Estão empurrando com a barriga. Pega o valor da TV Globo antes do Google, se tivesse na bolsa, deveria valer R$50, hoje não vale 20. Não há perspectiva futura para a TV Globo. A não ser que eles consigam inventar um YouTube da vida e eles consigam mudar completamente a maneira que eles estão pensando, criando laboratórios de inovação, papá. Não vão sobreviver.
vai acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos, que a Amazon comprou lá o Washington Post. O Google vai comprar essas televisões, não vai nem ser para audiência, vai ser assim, vamos... Eu sou Márcia Amaral, sou professora da casa, sou professora de antropologia. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor, para ver até se eu compreendi bem as suas explicações. E se não, por favor, o senhor me corrija. Pelo que eu pude observar, a partir até da pergunta do professor Gladstone, há uma antagonização no seu pensamento entre a gestão e a curadoria. E eu talvez me sentisse um pouco mais confortável vendo a curadoria como um novo modelo de gestão. Eu gostaria que o senhor pudesse enveredar por esse caminho, porque uma coisa que muito me incomoda é todas essas situações descritas pelo senhor serem resolvidas por uma plataforma digital, né? Eu acho até uma maneira interessante de colocar o problema das relações humanas sob a forma de algoritmos. Mas a pergunta crucial que me fica é que talvez com esse tipo de gestão, e aí eu dou a liberdade de conceituar a curadoria como uma gestão talvez pela pós-moderna, né? Que teria como função, e aí eu também aqui compartilho da postura do seu primo, né? Talvez nós tenhamos a visão de um Estado mínimo obedecendo às exigências de uma sociedade que vai se gerir de forma descentralizada. Mas a questão da gente se administrar dessa forma não contribuiria para que as relações humanas ficassem, se encaminhassem para um território ainda de maior desumanização, eu perdoei aqui a repetição. E outra questão, esse cenário que o senhor descreve já tem um pé na realidade, ou a gente só está fazendo um belíssimo exercício de futurologia? Achei muito legais as questões. Elas aparecem de vez em quando e elas são interessantes da gente trabalhar. Por que eu não acho que a curadoria é um outro modelo de gestão? Primeiro porque você precisa, do ponto de vista intelectual, mostrar que existe uma ruptura muito radical. Não é uma continuidade. Se eu disser, o cara do Uber é um gestor, ele não é um gestor. Porque quem faz gestão é um gestor. O cara faz uma gestão de algo. Ele faz a gestão das pessoas. O curador, ele faz a administração das relações. Obviamente que amanhã, incorporado o conceito de curadoria, em que as pessoas estejam trabalhando nessas plataformas, e alguém dizer assim, posso chamar isso de gestão também? Tudo bem. Eu não brigo com os conceitos, conceitos são ferramentas. Mas no momento que o que eu preciso hoje é alertar as pessoas que nós estamos vivendo uma ruptura, e isso é importante dizer o seguinte, na minha análise, e fico feliz de você ser antropóloga também, né? Na minha análise, nós estamos fechando um ciclo de 70 mil anos.
uma ruptura como nós estamos vivendo de mídia, igual a que a gente está vivendo, aconteceu há 70 mil anos quando a gente começa a falar. A gente sai do gestual e passa para a oralidade. E aí a gente tem um longo período sonoro, que passa pela oralidade e pela escrita, e a gente entra agora num período dos rastros. Então, o quanto mais eu puder mostrar que é uma ruptura, quanto mais eu puder conceitualmente apresentar essa ruptura, mais eu estarei tentando levar para as pessoas uma visão de que ela tem que se preparar para algo muito diferente. No momento que a pessoa aceita todos os conceitos que embasam aquele conceito e dizem, eu posso chamar isso de gestão, não tem problema nenhum. Só que você tem que dizer, aí você vai ter que dar um adjetivo. Você está dizendo que é uma gestão de rastros, é uma gestão de curadoria. Tudo bem. Mas desde que a pessoa entenda que é uma coisa disruptiva. A segunda questão que você coloca, que eu acho super pertinente, é uma discussão sobre a desumanização. E eu vou dizer para vocês o seguinte: nós hoje já somos formigas. Nós somos formigas desempoderadas. Nós somos 7 bilhões de pessoas. Nós já somos desumanizados. E sabe por que a gente está desumanizado? É porque nós somos formigas e continuamos com o modelo de comunicação e a topologia de poder dos mamíferos. A gente está querendo forçar a barra de querer ser mamífero dentro de um formigueiro. A gente vai voltar a ser humano no dia que a gente der poder para as pessoas tomarem as decisões e voltar a ter rédea sobre a sociedade. Quando o pessoal avalia o Uber e dá estrelinha nos motoristas, na verdade nós estamos criando um processo muito grande de humanização, de participação coletiva, de participação de massa, em que a gente vai garantir uma melhoria radical da qualidade daquele serviço, que hoje é impossível ter essa melhoria mais à frente. Agora, existe um problema de desumanização que não tem a ver com a tecnologia, que é um problema de desumanização sério que a gente tem que viver, porque nós criamos um problema que é ter 7 bilhões de pessoas. Quando as pessoas falam, que bom tempo aquele dos esquimós, todo mundo era feliz, todo mundo é bacana, que bom tempo, as pessoas querem voltar para as tribos. Só que aquele momento, aquela coisa do bom selvagem, funciona com meia dúzia de pessoas. Vai criar uma brincadeira em São Paulo, em que você tem milhares de pessoas nas ruas transitando o tempo todo, só o Waze resolve. Colocando rastro e as pessoas tentando se organizar como se fossem formigas. Então o que eu queria responder é, o processo de humanização passa por a gente ter tecnologias para que a gente possa lidar com essa complexidade de uma maneira mais sofisticada. Mas tem um problema de complexidade, de tamanho, que aí não tem como escapar. Não tem como escapar. A gente pode melhorar um pouquinho, mas não tem como escapar. Hoje em dia a gente vai para o cinema, você vê como é legal ir ao cinema hoje em dia com ingresso.com. Eu me lembro que quando, há tempos atrás, antes, você tinha que chegar no cinema, entrar numa fila, pegar chuva, pegava chuva, ficava todo mundo tumultuando na porta do cinema, e quando abria, saía todo mundo correndo, se atirando nas cadeiras. Era assim que funcionava. Hoje você vai, compra o ingresso, tem um lugar marcado, você vai tranquilamente, né? Humanizou. Então, eu acho que eu dividiria essa sua questão em duas partes. A primeira parte é a gente está tentando sair, deixar de ser formiga e ser humano num mundo tão complexo. Agora, existe um problema de complexidade, de tamanho, que infelizmente você não pode tudo, você cada vez está, né,
Então, como a gente vai lidar com isso? Eu tenho uma tendência a achar, não agora no curto prazo, que essas tecnologias permitirão a gente descentralizar as cidades. E talvez aí a gente possa pensar em uma coisa menos agressiva do que uma megalópole, né? Não sei se eu respondi todas as questões. Você falou, o exercício de futurologia. Tem um livro do Nasbit, que eu gosto bastante, ele tem um conceito que ele diz o seguinte, ele diz assim, o futuro, ele não é temporal, o futuro ele é regional. Então eu já vejo isso que eu estou falando para você em vários lugares. O que eu estou fazendo é uma exportação analítica intelectual. No momento que eu olho para o Uber, eu digo, se funciona no Uber, vai funcionar para a política. Aí você vai dizer, isso é uma forçação de barra de análise. Eu vou dizer, foi assim no passado. Fez-se experiências e isso foi se fazendo experiências de repúblicas em algumas cidades, de participação, e aquilo foi se disseminando até virar um modelo que passou a ser um modelo hegemônico. Então, eu já percebo essa cultura. Quando você tem manifestações de pessoas que vão para as ruas, cada um levando o seu próprio cartaz, com vários carros de sons, como se fosse um trio elétrico, um modelo muito mais parecido com bloco do que com escola de samba, eu já vejo aí uma autonomia de pensamento e uma personalização muito maior do que as manifestações dos tempos para trás, que era um carro de som só, todo mundo com a mesma palavra de ordem, e ninguém levava cartaz diferente porque não podia, porque todo mundo tinha que seguir e todo mundo assistindo. O comício das diretas já era 1 milhão de pessoas e um palanque. Os comícios que tivemos em São Paulo agora, que foram maiores do que aqueles, não tinha palanque. Era um movimento assim meio anárquico, aparentemente anárquico, com algumas posições. Obrigado. Deixa eu só fazer uma observação. Nós aprendemos, estudamos em administração, que a descentralização não é novo. Recentemente, historicamente, falando 30, 40 anos, esse recente, nós vimos o exercício da descentralização forte com o chamado qualidade total, com o estudo da qualidade total. Eu até a gente conversou, né? O John Carlos pegou o caso da SAI, da Scandinavia. Meu Deus, não sei agora. Mas é uma empresa aérea, não sei o nome. Scandinavia, SAI, né? Pegou um modelo de hierarquia tradicional, piramidal, linear, e inverteu. Adaptou empoderamento ao cliente. A relação é a mesma, só com uma diferença. Não sei se você concorda. A tecnologia que fez com que tivesse muito mais rápido essa avaliação e muito mais integrado, interagindo muito mais com o cliente ou com o usuário do que antes, né? Não tinha tecnologia. Esse raciocínio está correto, do ponto de vista de gestão? Tem uma coisa que eu estou reescrevendo esse livro agora, eu estou trabalhando em cima dele para fazer a versão gama, essa é a versão beta. Então, uma das coisas que eu estou trabalhando é um conceito de que nós não vivemos no planeta, nós vivemos num tecnoplaneta. Então, quando você tem tendências culturais, existem tendências culturais que batem como se fosse um aquário, a gente vive como se fosse um aquário, que bate na parede do aquário. Uma organização atual, tradicional, se ela quiser horizontalizar, até onde ela pode ir na horizontalização? Ela vai chegar num determinado momento que ela vai bater na parede do aquário. Daqui para frente, eu começo a ter problema com o atual modelo, porque eu não posso passar para frente. Quando eu crio uma plataforma tipo do Uber, a demanda pela descentralização continua, mas eu ganho uma ferramenta que eu não tinha antes.
eu passo a poder fazer algo, é essa grande percepção que a gente tem que ter da nossa espécie. A nossa espécie, ela vive numa bolha. Se alguém chegasse e falasse assim, eu quero descentralizar a política, eu quero fazer com que a política seja muito mais participativa, eu quero uma série de coisas. Ela podia fazer, radicalizar, mas ela não ia conseguir chegar na possibilidade de dar estrelinha para político, porque não tinha celular, não tinha internet, não tinha a plataforma, não tinha a forma de poder avaliar, etc. Quer dizer, você não tinha como fazer isso tudo. No momento que você quebrou aquelas antigas paredes e você criou novas paredes, você permitiu o que eu chamo de vácuo tecnocultural. Quando eu digo que a gente vai mudar, é porque já existe esse vácuo tecnocultural que já está aí. O que está faltando agora, a nossa tecnocultura, ela fica como se fosse um peixe navegando na antiga parede, como se aquela parede fosse real. Ela não era real. Ela era a parede possível, dentro do aquário passado. Só que o aquário mudou. Eu posso fazer coisas hoje que eu não podia. Quando a gente começou a voar, tem até aqui o 14 bis, o Santos Dumont, quando a gente começou a voar, E aí eu comecei a fazer coisas que eu não podia. E aí mudou a parede do aquário. E aí a tecnocultura foi se expandindo para dizer, eu sou uma espécie voadora hoje. Hoje o cara, eu vou pegar um avião. O cara vai lá, pega o avião, já sabe o teu... Não é uma coisa do outro mundo. Mas imagina há 100 anos atrás, você dizer que ia pegar um avião, o cara está maluco que eu vou pegar um avião. Boa noite, professor. Eu sou professor aqui na casa, Júlio. Tenho concordâncias e discordâncias. Concordo, na verdade, estou ligado muito à parte de inovação, concordo plenamente com as suas visões quanto à evolução tecnológica, o quanto isso pode ser aproveitado pelo ser humano, e está cada vez mais claro. Por outro lado, eu até entendo que haja um radicalismo, uma contraposição de ideias necessária quando vem um novo. Isso é natural, quer dizer, todos os movimentos que nós vimos aí de substituição nunca foram realmente substituição, né? Você enfrenta o que era e depois há uma síntese do melhor para o futuro. Quer dizer, nunca, tudo que é construído nunca é jogado fora, graças a Deus, né? Se a gente tivesse começado do zero, sempre seria complicado. E eu estava até ontem dando uma aula sobre década de 50, 60, né, a escola sistêmica, e eu via muito, algumas partes, né, da curadoria, só que com outras tecnologias, eu via representado ali, quer dizer, a cibernética, quanto isso influenciou as relações, quanto isso influenciou as organizações. Nesse ponto, eu acho que estou bastante de acordo. Acho que a tecnologia hoje, o P2P, realmente está remodelando as relações no nosso mundo, isso não há nenhuma dúvida. A grande questão é que o Uber não é uma plataforma só. Assim como o Facebook não é uma plataforma, assim como o YouTube não é uma plataforma, todas essas têm empresas por trás, geridas, controladas, planejadas, organizadas. A plataforma ela serve muito como uma forma de participação. Em algumas situações ela é crítica nos dias de hoje, algumas situações, principalmente aquelas que são matematicamente possíveis de serem modeladas. Inovação não é possível de ser modelada. Por isso que eu a minha discordância, né? O que a gente vê hoje no mundo, eu vejo ao contrário, não é um mundo de plataformas que serve ao ser humano para destacar o ser humano e não para ter uma regra geral de decisão para todos os casos. Por exemplo, você citou o caso lá do Rio, dos ônibus, né, 7 mil ônibus, 40 fiscais, e isso é óbvio que você tem como fazer uma coisa melhor utilizando-se da tecnologia. Agora, depois que isso tudo vai, né, que todas as informações vão para o Big Data, depois que você gera os relatórios, falta tomar decisão.
Ao longo de decisões, é óbvio, o sistema pode adiantar, você pode criar parâmetros. Muitas outras são decisões que o ser humano tem que pensar. E é isso que falta, tanto que a gente vê o caos no Rio de Janeiro de ônibus. Se o sistema resolvesse, já estaria resolvido. O problema é que falta decisão humana por trás, tem questão política por trás, enfim. Não é só técnico, né? O mundo não é só técnico, né? O mundo precisa de inovação. Então, nesse sentido, é que eu não vejo dessa forma. Vejo a mudança das ferramentas, mas não consigo perceber uma substituição, porque eu nem vejo que em empresas que colocam esse sistema operando haja uma substituição. Eles utilizam essa forma, mas a gestão continua lá. O Facebook tem escritório, tem presidente, tem tudo que... Agora, é claro que na ponta ele vai criar uma possibilidade. Acho até que, como ideologia, eu acho até muito bonito, e até acreditaria, até lutaria por isso. Acho que falta maturidade, acho que falta consciência em termos humanos para esse funcionamento. Até acredito, quero ver isso no futuro. Infelizmente acredito, talvez, né, espero estar errado, bastante distante. Né? A gente pode falar, por exemplo, numa Suécia, talvez isso de hoje já funcione bastante bem. Porque o nível de educação, de consciência é um nível muito elevado. Se você jogar isso para a Uganda, eu acho que vai ficar muito complicado, não pela tecnologia, porque a tecnologia talvez seja a parte hoje em dia, né? Mais simples. O que é difícil é justamente o fator humano. Porque tudo isso, no fundo, no meu entender, é para melhorar a vida do ser humano, foi o que o senhor disse. Né? Então não dá para alijar o ser humano de uma melhoria de vida da sua própria vida. Também achei ótimo o questionamento, e eu dizer para você o seguinte: antigamente, quando eu comecei essa brincadeira, eu era, minha fase cor-de-rosa, ingênua, eu usava um conceito que eu chamava de desintermediação. Que a gente estava no mundo e que a gente estava sendo desintermediado e que a gente então agora ia viver uma sociedade desintermediada. Depois eu amadureci um pouco e percebi que, na verdade, o ser humano, ele sempre vai ter um modelo de algum tipo de intermediação. Ele precisa de organizações. E aí eu percebi que a passagem da monarquia para a república foi a passagem de uma reintermediação. Um rei, um presidente e um primeiro-ministro. Né? De um senhor feudal para um dono de fábrica. Ou qualquer coisa que tivesse ali. Então houve uma reintermediação. Mais sofisticada, mais compatível com a complexidade demográfica da época, mas uma reintermediação, com suas qualidades e defeitos. Então, quando eu estou falando de curadoria, e aí você trouxe uma questão que eu acho que é importante, você está falando de empresas, sem dúvida. O Facebook tem CNPJ, o Uber tem CNPJ, etc, etc. Mas, preste atenção, de que empresa que a gente está falando? E há uma mudança aí. A TV Globo, ela é responsável pela produção do conteúdo que vai ao ar. É uma empresa produtora de conteúdo. O YouTube é uma empresa de articulação de conteúdos das pessoas. Então, são dois modelos de empresa diferentes. Obviamente que no centro dessa plataforma, você vai ter algum tipo de modelo de administração ali, que ainda vai lembrar, e até com as crises que já estão acontecendo, bastante o modelo. A gente está no momento de passagem. Mas, de um determinado nível gerencial, que existe hoje ainda, para baixo, é tudo curadoria. Então, se por exemplo você tivesse
uma produtora de vídeo, digamos, do tamanho do YouTube, quantos gerentes precisariam para qualificar todos os vídeos que estão entrando, de que maneira que estão sendo feitos, etc. Então, é uma empresa? É, mas é uma empresa que tem um modelo de entrega do que ela é responsável por entregar completamente diferente. Então, eu acho que você, quando você fala dessa discussão, que as coisas continuam iguais e nada é reinventado, concordo 100%, mas o que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte, e isso é uma coisa importante para o pessoal de administração. Quando a gente implantou a qualidade total, é um modelo de administração que veio de empresas de consultoria que conceberam uma coisa bacana e levaram para as organizações. Quando a gente fez a reengenharia, foram modismos. Já me perguntaram uma vez isso. Você está fazendo é mais um modismo que está acontecendo, né? Então, quando a gente está falando, o que eu procuro analisar? Hoje, essa garotada está empoderada de equipamentos que não se tinha antes. Hoje, você tem uma transparência na sociedade que você não tinha antes. Hoje você tem uma exigência do consumidor que você não tinha antes. Então, não é uma mudança, uma revolução cognitiva, não é uma mudança que vem da organização, como foi a gestão total ou a reengenharia, que vem de dentro da organização se reciclando para fora. Uma revolução cognitiva é algo que vem de fora, uma mudança do tecno-ecossistema, do tecnoplaneta, para dentro das organizações. As organizações têm a fantasia de que a administração praticada pela sociedade vem de dentro delas para fora. Não é. A grande percepção que eu tive é que a administração da espécie é uma tecnoconjuntura que vem de fora para dentro. E as organizações têm que se adaptar a este modelo que vem de fora. Porque mudou o tecno-ecossistema. Eu posso fazer coisas e a sociedade faz primeiro. Tem um filme que eu passo em sala de aula, Lutero, que é um diálogo muito interessante do rei com o Papa, né, do Papa com o cardeal, na verdade, e ele não consegue entender como é que o Lutero consegue ter tanto espaço como ele está tendo, porque ele acha que a igreja controla tudo. Que ele acha que aquele modelo da igreja determinar como a sociedade vai funcionar, nunca vai mudar. Porque ele acha que a igreja manda no tecnoplaneta. Não manda. O tecnoplaneta está acima das organizações. E quando ele muda, as organizações têm que se adaptar ao novo tecnoplaneta que vem de fora para dentro. As organizações não podem impedir que as pessoas usem celulares. As organizações não podem impedir que as pessoas fiquem mais exigentes. Ela não pode impedir a nova taxa de transparência. Então, o que eu quero denunciar, e o que eu quero, que é o meu diagnóstico, é dizer o seguinte: a ruptura que nós estamos vivendo agora, ela, claro que vai manter várias coisas. Eu não sou utópico, nem acho que tem que, agora a gente vai acabar. Não. Nós temos que pegar os valores da República, os valores do capitalismo e reciclar para esse novo contexto. Exatamente como fizeram os liberais clássicos, que pegaram os valores republicanos dos gregos e fizeram construção da República. Porque isso é a tarefa que cabe à geração pós-revolução cognitiva. A macroestrutura continua. A macro, daqui a me falou, as decisões. Mas no... O que você está chamando de macroestrutura? Por exemplo, ele mencionou aqui, tá, a estrutura do YouTube, a que administra o YouTube. Porém, você, professor, mencionou que no nível operacional, tá, terá mais empoderamento do que propriamente o nível tático poderia oferecer. Não, eu diria o seguinte, que hoje
Hoje, o modelo de administração dessas empresas de curadoria ainda estão muito próximos da gestão, mas começam a entrar em crise. A estante virtual teve uma crise, por quê? Porque eles definem os algoritmos, definem a forma de financiamento, definem a centralização, que começa a ser incompatível com o pessoal de baixo. Então, eu acho que a tensão que vai acontecer no século XXI é os motoristas do Uber começando a dizer, peraí, meu irmão, eu quero mais desse negócio. E aí começa de novo um processo cíclico de não satisfação, de querer mudar, de querer participar, de querer rever o processo e vai querer mexer nos algoritmos, vai querer mexer no processo de remuneração. Por que eles vão ficar com essa fatia? E vão criar um modelo, digamos, uma nova cooperativa. É isso que eu ia falar agora. Se criam novas organizações, né, entre o Uber está insatisfeito, aí utiliza outra plataforma, mas seguindo um modelo. Eu acho que hoje eu diria que isso que você está falando, a gente vive uma fase transitória, que provavelmente as crises vão levar a novos modelos ainda mais radicais no sentido dessa estrutura. E aí eu estou falando de futurologia, porque eu não estou vendo isso ainda. Aí já é futurologia. Mas provavelmente essa crise já aparece. Ok. Gente, professor Carlos Nepomuceno, desculpa, mas pode chamar de Nepo, que no Brasil tem que ter 4 letras para fazer sucesso. Eu queria dizer que, pelo menos para mim, foi muito interessante ver essa provocação que você trouxe aqui, porque, concordo, não, é um caminho, não tem como você querer brigar, né, nesse momento, com esse modelo de empoderamento do nível operacional, aonde se questiona a participação e a influência ou o papel do gerente. Eu diria até que isso não é novo, não. Inclusive foi debatido aqui, foi ontem, né? Peter Drucker, já deve ter estudado, ele já falava isso há décadas passadas, tá? Que nós caminhávamos por uma situação onde a aproximação do nível estratégico com o nível operacional e vice-versa, tá? Ia ser de uma tal forma tecnológica, cultural, enfim, comportamental, que o nível tático, o nível gerencial do meio, se ele não mudasse a forma de trabalhar a gestão, a administração, o gerenciamento de relacionamento, ele iria morrer, porque faz sentido. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar isso, porque não haveria razão de ter esse meio aqui. Por isso que alguns consultores, alguns professores chamam a mudança do gerente tradicional por uma figura de coaching, de treinador, de incentivador, de coordenador. Tá? Então, é por isso que eu achei muito interessante a nossa conversa na sala de professores. Vai ser um evento muito interessante, porque a gente vai quebrar certos paradigmas, certos protocolos nas nossas cabeças, né? Porque é uma aula de administração que nós temos aqui, com você, com a participação dos nossos professores e de alunos, mas que é de fato o que está acontecendo, professor Carlos. Então, eu achei muito pertinente a sua vinda aqui e trazer essa questão, né? Então, eu queria encerrar a sua participação aqui, mas deixar um convite para um outro momento de retornar para conversar com a gente. Não sei se aceita, né? Mas... Estou dentro. Está dentro, né? Agradecer muito, professor. E também, Sérgio, muito obrigado pela presença. Obrigado. Agradecer ao pessoal. E dizer o seguinte, o pessoal que quiser se aprofundar, tem ali a oportunidade, porque esse livro aqui é um livro líquido e é um livro independente. Tem um livro aqui, quem quiser dar uma lida, quiser dar uma olhada, está até em promoção aqui, se vocês quiserem. Muito obrigado pelo convite e viramos de novo aí. Um abraço. Pessoal, agora nós temos um momento que também está fazendo parte desse modelo de semana acadêmica da... Por favor, professor, um momento que nós estamos já